Olá amigos, no presente vídeo irei discorrer sobre o livro A Vida é Traição, do Luiz César de Araújo. Bom, neste livro aqui contém 5 grandes contos onde o autor utiliza uma temática que é a traição. No primeiro conto, que se chama Discórdia, né, ele utiliza várias coisas que ocorreram ao longo dos últimos anos, como manifestações, até ele utiliza a sigla do MBL com um outro significado muito bem escrito, muito bem pensado, sabe? Os contos do Luiz César é brilhante. Teve 2 contos aqui que eu achei sensacional, que foi sobre uma história entre 2 estudantes de direito, né? Nesse há a explicação do título do livro, e o último conto, que é uma narrativa formidável, uma narrativa esplêndida, né? Em outras palavras, supimpa, aonde ele coloca uma pessoa de alto poder aquisitivo, né, com alto status na sociedade, para dialogar, né, com uma pessoa simples, uma pessoa modesta, que era um pedreiro que estava fazendo uma reforma na biblioteca dele. E o último conto, eu fiquei assim, chegando no final, eu fiquei muito emocionado, porque começa com uma narrativa, né, aparentemente linear, mas não é linear. Ela é uma narrativa em espiral, que ela vai subindo, e a própria história mostra isso. Ela começa a subir, chega num estágio, ela depois desce tudo e depois volta ao ponto de origem. É uma narrativa assim fenomenal, muito bem escrita, formulada, pensada, né? Se até pegasse um bom crítico literário, ele iria certamente falar que é um conto que no início e no meio ninguém assim saberia ao certo desfecho, porque todos ali chegam num dado momento que começa a acreditar, né, que os personagens desse drama, eles estão falando com sinceridade acima de tudo, e você passa a acreditar naquela sinceridade como se aquilo ali ocorresse de fato, porque eles utilizam o que? Senso comum, que é a religião, para descrever fatos que ocorreu na vida deles. E aí você, de certa forma, pega em alguns momentos de sua vida essas coisas que ocorreu com você, né? A questão da religiosidade, né? Coisas assim que você vê que ocorreu, né, dentro do cristianismo, muito bem assim escrito. E até voltando, né, num conto que já falei, que é o do Discórdia, ali você começa, assim, é um conto surreal, mas com várias partes que são reais. Você pega ali, né, a política utópica, que é, né, a gente está passando aí por um momento de eleição onde tem várias propostas, vários políticos utópicos, né, várias militância, propostas loucas, né, a formação de uma mentalidade de massa, né. Aí você vê que tem o pensamento de elite entre um conflito com a mentalidade de massa, né. Então é um livro assim fenomenal. Até o Olavo de Carvalho, né, ele falou: Luiz César de Araújo é um escritor que sabe escrever, e ele mesmo.
coisa cada vez mais rara no Brasil de hoje, lamentavelmente. Por isso que eu falo, literatura liberta o homem. O Brasil precisa urgentemente de bons escritores, de boa literatura. É através da literatura que abre as veredas para o homem conhecer profundamente os sentimentos humanos, a vida e a história. Porque a história, né, como matéria, né, humana, ela há limitações, mas a literatura não há nenhuma muro, não há nenhuma algema, não há algozes que trancafiam o espírito, né, de liberdade. Até aquele livro do Alexandre Dumas, né, O Conde de Monte Cristo, algum dia eu vou comentar sobre esse livro aqui. E ele mostra exatamente isso. Você tenta trancafiar o homem numa masmorra, mas a religiosidade, o espírito de liberdade, ele consegue ultrapassar, destruir qualquer coisa. Então eu recomendo veemente esse livro formidável, A Vida é Traição.